Olá, muito boa tarde. Nós falamos aqui do plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão. E você que nos acompanha já sabe que as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira são votados os requerimentos, indicações, moções e também os diversos. Ainda tem o pinga-fogo, que é quando os vereadores vão para a tribuna da Câmara para debater e discutir assuntos de interesse público. Já nas sessões de quinta-feira, são votados os projetos de lei, emendas, decretos legislativos e resoluções. E lembrando que, em função da pandemia de coronavírus, a galeria da Câmara vai ficar fechada para preservar a saúde da população. Mas você acompanha todo o trabalho em plenário ao vivo pela TV Câmara e também pelo nosso site. Basta acessar câmarasjc.sp.gov.br. A programação completa da TV Câmara você também encontra no nosso canal do YouTube. E tudo o que acontece em tempo real no plenário, você acompanha no nosso Twitter. A transmissão ao vivo da sessão, você ainda confere nas nossas redes sociais, no nosso Facebook. E lá, você ainda tem à disposição informações e notícias aqui do Legislativo Municipal. A gente vai agora para um pequeno intervalo e já volta com mais informações sobre a sessão desta quinta-feira. É a Câmara Municipal de São José dos Campos, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco a secretária vereadora Juliana Fraga para fazer verificação de presença. Estão presentes, senhor presidente, os vereadores Zé Luiz, Wagner Balieiro, Flávia Carvalho, professor Calazans Camargo, Lino Bispo, Sérgio Camargo, Robertinho da Padaria, Dr. Elton, Esdra Andrade, Juliana Fraga e Marcão da Academia. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 34ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos presentes que no tema regimentais a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Suspendemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o líder de governo, José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais e também boa noite aos nossos colaboradores, servidores desta casa. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura dos processos constantes na pauta de hoje, por ser de conhecimento de todos os vereadores. Solicito ainda o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 17.195 de 2017, projeto de lei 489 de 2017, de autoria do vereador Marcão da Academia, de autoria do vereador Ciborgue, o processo 11.304/218, melhor, 11.304/2018, projeto de lei 431 de 2018. Por uma sessão ainda de autoria do vereador Dr. Elton, o processo 11.369 de 2018, projeto de lei 435 de 2018. Ainda por uma sessão de autoria do vereador Ciborgue, o processo 9630/2019, projeto de lei 294/2019. E, por último, de autoria do vereador Sérgio Camargo, adiar por uma sessão o processo 2627 de 2020, cujo PL é o 65 de 2020. Solicito ainda, senhor presidente, para leitura, apenas para leitura, de 3 outros processos. Processo 3585 de 2020, projeto de lei 122/2020, de autoria do vereador Valdir Alvarenga. E o processo 3588/2020, projeto de lei 124 de 2020, de autoria do vereador Marcão da Academia. E de autoria do vereador Maninho 100%, o processo
3595 de 2020, projeto de lei 125 de 2020. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereador favoráveis permaneça a comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Solicito ao nobre vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 3449/2020, projeto de lei número 116/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo. Altera a lei municipal número 7.386, de 3 de setembro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Alimentação Diferenciada para Crianças Diabéticas na Rede Municipal de Ensino. Comissões: Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 15/6 de 2020. Processo número 3481/2020, projeto de lei número 117/2020, de autoria do vereador Ciborgue. Denomina a área verde número 2, localizada no cruzamento da Avenida Antônio de Pádua Santos, com a rua Alziro Claro de Oliveira, loteamento Parque dos Ipês, de área verde Aristóteles Pinhote. Comissão: Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 15/6 de 2020. Processo número 3495/2020, projeto de lei número 118/2020, de autoria do vereador Ciborgue. Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a conceder alvará provisório para bares, restaurantes e similares, quanto à colocação de mesas nas calçadas, desde que não cause obstrução no passeio público e da outras providências. Comissões: Justiça, Saúde e Planejamento Urbano. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 15/6 de 2020. Processo número 3577/2020. Projeto de lei número 119/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Denomina a praça localizada na Avenida 1, no loteamento Floresta, de Praça Antônio Carlos Batista. Comissão: Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 15/6 de 2020. Processo número 3579/2020, projeto de lei número 120/2020, de autoria do vereador José Dimas. Denomina a estrada SJC 162, localizada no bairro Santa Branca, Bugre, do distrito de São Francisco Xavier, de Estrada das Siriemas. Comissão: Justiça, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 15/6 de 2020. Processo número 3580/2020, projeto de lei número 121/2020, de autoria do vereador Zé Luiz. Fica a Prefeitura Municipal de São José dos Campos autorizada a isentar os veículos elétricos compartilhados do pagamento da Zona Azul. Comissões: Justiça, Economia e Transportes, rito ordinário. Término do prazo para emendas, 15/6 de 2020. É para ler já os que foram incluídos ou não? Érica, é para ler os que já foram incluídos? Processos de inclusão agora, senhor presidente. Processo número 3585/2020, projeto de lei número 122/2020, de autoria do vereador Valdir Alvarenga. Denomina a viela, localizada entre as ruas Dr. José Ferreira Guimarães e Antenor Paglioni, no Parque Interlagos de Viela Carlos Roberto da Silva.
Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 15/6/2020. Processo número 3588/2020, projeto de lei número 124/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a suspensão do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, como medida excepcional de combate aos efeitos da pandemia gerada pela Covid-19 na população joseense e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Planejamento Urbano, rito ordinário, término do prazo para emendas, 15/6/2020. Processo número 3595/2020, projeto de lei número 125/2020, de autoria do vereador Maninho 100%, denomina a Avenida Central, no bairro do Majestic, de Avenida José Paixão Amâncio. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 15/6/2020. Senhor presidente, só retificando. Retificando aqui, leitura do processo de novo? Fazer a leitura do processo número 3579/2020, projeto de lei número 120/2020, de autoria do vereador José Dimas, que denomina a estrada SJC 162, localizada no bairro Santa Bárbara, Bugre, do distrito de São Francisco Xavier, de Estrada das Siriemas. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 15/6/2020. Somente esses processos a leitura do dia de hoje, senhor presidente. Peço ao vereador Dr. Elton que assuma os trabalhos da mesa diretora. Por favor, doutor. Não, sem problema. Está lá dentro, acho. Com a palavra, vereador Lino Bispo. Presidente, senhores vereadores, eu quero aqui, na noite de hoje, estar cumprimentando o pessoal do transporte escolar, que tiveram uma manifestação hoje, devido à situação que nós estamos aí vivendo, de dificuldades, né, os transportes escolar particular, que estão, né, nessa situação de não poder trabalhar devido às escolas, né, as aulas não estarem acontecendo. E hoje eles fizeram uma manifestação muito assim, pacífica, com democracia, e estão aí reivindicando, né, que a prefeitura possa atendê-los em algumas situações que eles pedem, diante da situação que nós estamos vivendo, de falta de trabalho para eles, algumas situações que vêm trazer um pouco de respiro para eles. No caso, o transporte, o veículo que vence o prazo de renovação esse ano, que pudesse ser estendido para o ano que vem, algumas taxas que a prefeitura tem que cobrar, que pudesse ser estendida também, devido à dificuldade financeira que eles passam. E eles tiveram assim um momento de concentração, onde estiveram discutindo algumas pautas, que foi entregue na prefeitura semana passada, foi protocolada, e a gente espera que seja um resultado positivo para que eles possam ter mais tranquilidade. Mas houve uma situação que eu quero aqui deixar claro para vocês. Eles foram atendidos na prefeitura, né? O James atendeu uma comissão deles e disse assim, olha, qualquer situação para dar qualquer benefício, para qualquer um auxílio, a Câmara tem que fazer projeto e a prefeitura, então, aí o prefeito tem que acatar. Não tem, é uma informação completamente equivocada. Não tem, não parte de nós. Nós não podemos legislar sobre matéria financeira. Eu achei assim muito
estranho, e mandaram para mim um áudio, né, dessa conversa, e colocou a gente numa situação difícil, isso não procede. Nós aqui não podemos legislar sobre matéria financeira. Então, eu quero aqui dizer aos transportadores que, se dependesse de nós, se a gente pudesse fazer uma lei nessa direção, os vereadores aqui todos estariam, com certeza, aptos aí a votar favorável e dar essas isenções. Mas nós não podemos, porque é matéria financeira e ela só compete ao Poder Executivo. Então, de tirar esse mal-entendido que foi colocado, tá certo, aos transportadores particulares no dia de hoje. E dizer a eles que nós estamos aí sempre à disposição para colaborar naquilo que nós pudermos em benefício dos transportadores, que querem uma oportunidade de estar fazendo um transporte, quando a prefeitura precisar, puder chamá-los para que eles possam aí sair um pouco dessa dificuldade também. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, boa noite. Eu gostaria só de me manifestar aqui com relação ao processo 2627, projeto de lei 65, que foi adiado na noite de hoje para adequações técnicas, mas gostaria de ressaltar a importância desse projeto. Esse projeto, ele dispõe sobre a fixação de 30 dias para os exames de pacientes com suspeita de câncer. Eu acho que é um projeto muito importante para a nossa cidade. Já existe um projeto, uma lei federal que regulamenta isso, mas eu acho que São José dos Campos poderia sair na frente dos municípios, colocando essa lei em vigor na nossa cidade. Até porque todos nós sabemos que uma pessoa acometida pelo câncer, o resultado do tratamento depende muito do tempo do diagnóstico e do tempo do início do tratamento, né? Eu sei disso porque já tive uma experiência na minha família. O meu filho teve câncer há 2 anos e, graças a Deus, ele se curou porque o atendimento foi rápido, o diagnóstico foi rápido e a gente conseguiu salvá-lo. Porém, muitas vidas são ceifadas por conta da demora do diagnóstico e da demora do tratamento. Então, eu queria ressaltar que essa lei nós pedimos o adiamento aí junto ao líder para que pudéssemos fazer algumas adequações técnicas, mas gostaria muito de que num tempo próximo aí nós consigamos aprovar essa lei e que São José dos Campos esteja na vanguarda do tratamento oncológico no Brasil. Continuando, passaremos à votação dos projetos constantes da ordem do dia. Em discussão, o processo 4325 de 2019, projeto de lei 157 de 2019, de autoria do vereador Roberto do Eleve. Vereador inscrito. Com a palavra, vereador Roberto do Eleve. Boa noite a todos, quem nos acompanha pela TV Câmara, redes sociais. E estou aqui hoje com uma denominação muito importante para a nossa cidade. Aqui, como se diz o senhor Fernando Delgado, a história é feita pelo ser, mas para o ser humano. O verdadeiro artifício de tudo que se constrói é como se escreve a história de um povo destinado a desaparecer por não deixar informações de sua existência, de suas realizações, de sua cultura, do seu labor. Corre-se o risco de extinguir da memória de sua cidade, do seu bairro, da efêmera existência. São José dos Campos é de vocação cosmopolita, devaneio representado por grandes instalações, sendo a sede de importantes empresas,
onde possui também relevantes centros de pesquisas, construída com amor, tenacidade e trabalho duro pelos filhos da terra, que dignificam seu berço e ajudam a conformar os grandes municípios. É o caso do senhor José Carlos Pereira da Silva, filho da terra, joseense, nascido na região central do município, posteriormente criado no Bairrinho, distrito de Eugênio de Melo, onde viveu, trabalhou, construiu família e passou os últimos momentos da sua vida. Vamos assistir um pouquinho da história do senhor José Carlos Pereira da Silva, por favor. Está sem som. Nascido em 30 de outubro de 1937, em São José dos Campos, José Carlos Pereira da Silva, seu Zé Carlos, como todos o conheciam, homem simples de hábitos simples e rotineiro da vida no campo, na fazenda Santa Emília. Casou-se em 1954 com a senhora Maria Aparecida da Silva, onde criaram seus 5 filhos, Carlos Alberto da Silva, José Eduardo Pereira da Silva, Paulo Roberto Pereira da Silva, Sandra Aparecida Pereira da Silva e Sônia Maria Pereira da Silva. Uma das épocas mais difíceis na vida desse trabalhador foi a perda de seus filhos, Carlos e a professora Sônia Maria, onde também foi homenageada através da denominação da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Sônia Maria, do Parque Novo Horizonte. No processo de evolução da nossa querida São José dos Campos, com o progresso das grandes instalações de indústrias e expansão da rodovia Presidente Dutra, para atender as demais regiões que também evoluíam, o senhor Zé Carlos foi protagonista no processo de evolução da região oeste. Diante do contexto, surgiu a necessidade de se acolher os trabalhadores e suas famílias de forma singular. Em 1978, as autoridades da época deram início às negociações para a realização de loteamento destinado exclusivamente à classe trabalhadora. Sendo assim, seu Zé Carlos e sua senhora, Dona Cida, deram o consentimento para conceder parte da fazenda Santa Emília para a execução do loteamento, hoje conhecido como Parque Novo Horizonte. Em 1979, o senhor Zé Carlos foi um dos grandes apoiadores e impulsores da Festa dos Trabalhadores, todo ano realizada no Parque Novo Horizonte. Pelo seu prestígio, em 1994, Zé Carlos foi reconhecido como sócio benemérito da SAB do Parque Novo Horizonte. Em 2009, o senhor Zé Carlos recebeu honrarias da Cooperativa de Laticínios por seus 50 anos de participação e dedicação. Em 25 de novembro de 2008, o senhor Zé Carlos foi homenageado aqui na Câmara Municipal por honra ao mérito do trabalhador, Medalha São José Operário, em razão do reconhecimento e destaque profissional e comportamento comprovado pela comunidade. Este foi José Carlos Pereira da Silva, um homem atuante, trabalhador e com um desempenho de grande relevância na comunidade. Aos 82 anos de idade, o senhor José Carlos Pereira da Silva, falecido no dia 4 de fevereiro de 2014, nos deixa um legado.
tapeceiro e ao lado um grande mangueirão. Sou Madalena Fernandes Gil e gostaria de dizer que me sinto honrada por falar em nome da família sobre meu cunhado José Carlos Pereira da Silva. José Carlos foi muito querido e amigo de todos, sogros, irmãos, cunhados e sobrinhos. Alegre, brincalhão e muito simples, gostava de receber todos em sua casa, sempre trabalhando em sua fazenda, de domingo a domingo, raramente saía para passeio. Muito comunicativo e empreendedor, José Carlos nasceu em São José dos Campos, em 1937, filho de José Benedito Pereira da Silva e Cândida Costa Pereira da Silva. Ainda criança, após o falecimento de sua mãe, seu pai casou-se com Domicília, que lhe deu mais 2 irmãos, Esmeralda e José Cláudio. José Carlos fez o estudo fundamental em São José dos Campos e iniciou o curso técnico na Escola Agrícola de Jacareí, concluindo na cidade de Espírito Santo de Pinhal. Após terminar seus estudos, voltou para São José, passando a morar na fazenda Santa Emília, propriedade de seu pai. Em 1954, casou-se com Maria Aparecida, com quem teve 5 filhos e viveu durante 60 anos. Após o falecimento de seu pai, herdou a fazenda onde sempre viveu. José Carlos faleceu em 2014, aos 82 anos, deixando como legado a luta, o trabalho e o amor por nossa cidade. Por essas razões, é justo ter seu nome imortalizado na denominação desse complexo rotatório. Ao vereador Roberto do Eleven, propositor desse projeto, e a todos os outros vereadores dessa casa, em nome da família, nossos agradecimentos. Encerrando, dizendo que me sinto orgulhosa em tê-lo como cunhado e grande amigo. José Carlos, a você, nossa eterna gratidão. Então, senhores vereadores, vocês conheceram o senhor José Carlos, sabe o que ele ajudou muito a região, é uma homenagem justa. Peço para os nobres vereadores, pares, votar favorável a esse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Justificativa de voto, vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, TV Câmara, vim a este microfone para parabenizar a iniciativa do vereador Roberto do Eleven, dizer que lembrar do Zé Carlos é lembrar um pouco da história da Zona Leste de nossa cidade e que foi uma pessoa que realmente, toda aquela região do Novo Horizonte, todo aquele setor ali da Zona Leste tem a sua origem um pouco no trabalho e na história do senhor Zé Carlos. Então, parabenizar pela iniciativa, dizer que é fundamental a gente sempre manter viva a história daqueles que realmente construíram e colaboraram com a nossa cidade. Queria
Com a palavra, vereador Eleven. Quero agradecer a todos os vereadores por essa justa homenagem ao seu Zé Carlos. Como o vereador Wagner acabou de falar, lá na região leste, falou em região leste, falou do seu Zé Carlos, e teria muita coisa para contar dele aqui. Nosso tempo é curto, não pode estar falando muito, mas o seu Zé Carlos foi merecedor dessa homenagem. Obrigado a todos os vereadores. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Também quero parabenizar o Eleven por essa excelente ideia e boa iniciativa de fazer essa homenagem para o senhor Zé Carlos. Conheci o senhor Zé Carlos, conheci a família dele e sei quanto ele lutou pelaquela região. Ele que começou a fazer os primeiros grupos, motivar a população para fazer os empreendimentos e trazer infraestrutura para aquela região. Então, parabéns à família do Zé Carlos, ao Zé Carlos, que sempre foi um grande incentivador, apoiador das iniciativas da comunidade. Parabéns ao Eleven. Com a palavra, vereador José Dimas. Senhor presidente, eu solicito a inclusão de um processo para leitura apenas, processo 3596-2020, cujo PL é o 126 de 2020, de autoria do vereador Rogério Ciborgue. Obrigado. Solicito em votação o pedido do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Solicito ao novo vereador Marcão da Academia que faça a leitura do processo novo para a ciência dos senhores vereadores. Processo número 3596/2020, projeto de lei número 126/2020, de autoria do vereador Ciborgue. Fica denominado o PEV, situado na Avenida Dr. Dilson Lara, número 80, no residencial Monte Serrat, de PEV Levi Gonçalves. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 15/6/2020. Dando continuidade, em discussão, o processo 5643 de 2019, projeto de lei 191 de 2019, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Inscrito para falar no processo, o vereador Roberto do Eleven. Boa noite a todos novamente. Eu gostaria que colocasse um vídeo, enquanto eu falo um pouco dessa propositura, de homenagear a senhora Márcia Aparecida Martins. A dona Márcia cursou ensino fundamental na Escola Estadual Professor Francisco João Leme. Realizou técnico em contabilidade no Olavo Bilac. Seu maior apreço e dedicação foi destinado às crianças, pois Márcia dedicou seus últimos 23 anos de sua vida como auxiliar de desenvolvimento infantil, ADI, atuando no Instituto Materno Infantil Marilda Ferreira de Brito Pereira, Jardim Valparaíba, onde teve que deixar suas crianças para poder se cuidar, para cuidar da saúde. Márcia foi uma mulher exemplar como mãe e como filha, era muito dedicada e apaixonada pelos pais, sempre presente em sua vida. Ela foi a Márcia Aparecida Martins, mulher de um dom admirável, trabalhadora, que contribuiu muito com a vida de muitas crianças do município.
Por todas essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para que seja aprovado esse projeto de denominação do Centro Educacional Infantil, localizado na Avenida Sinaloa, número 340, no loteamento Paineiras 1, como Centro de Educação Infantil Márcia Aparecida Martins. Ela dedicou sua vida às crianças e a família deixou um legado. Pessoas que gostavam do que fazia, tinha paixão por ensinar, por estar com as crianças, por estar... A paixão dela era ensinar, cuidar. Então, a dona Márcia era uma pessoa que... de caráter, assim, sabe? Inigualável. Conto com os nobres vereadores, os pares, para poder estar fazendo essa justa homenagem para Márcia Aparecida Martins. De pessoas assim que a gente precisa mais nesse mundo, gente que se dedica, que tenha paixão naquilo que faz. Obrigado, senhor presidente. Informo aos senhores vereadores que o processo possui 2 emendas. A emenda 1 já foi arquivada. Em votação, a emenda número 2. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda 2 aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 2549 de 2020, projeto de decreto legislativo 10 de 2020, de autoria do vereador Zé Luiz. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos agora para o grande expediente. Inscrito para falar, inicialmente, o vereador José Luiz. Agora você vai falar. Com a palavra, vereador José Luiz. Senhor presidente, em exercício, gostaria de abrir mão do prazo aqui para falar, visto que o que eu precisava falar já foi discutido aqui amplamente na sessão de hoje. Obrigado. Segundo inscrito para falar no grande expediente, vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de maneira rápida e breve, quero só falar algumas palavras em relação a alguns acontecimentos nacionais. Vou primeiro aqui falar uma frase que foi muito replicada no Twitter e que é caso que chocou muito, né, eu ter visto essa frase, e vou falar um pouco sobre ela. Hoje foi o dia da infâmia, vergonha nacional, e será lembrado como a noite dos cristais brasileira. Profanaram nossos lares e estão nos sufocando. Sabe o que a grande imprensa oligarca e socialista dirá? Sieg Heil. Sieg Heil significa viva a vitória, salve a vitória, que era a saudação nazista, feita na época de Adolf Hitler. E essa frase aqui foi dita pelo ministro da Educação, Weintraub.
é chocante quando a gente vê o relativismo que alguns governantes, especialmente presidente, ministros de Estado, fazem de acontecimentos históricos. Eu, lembrando esse ano que foram 75 anos do final da Segunda Guerra Mundial, venho aqui só para lembrar o que significou essa noite dos cristais. Voltando atrás lá no passado, a Noite dos Cristais, que aconteceu em novembro de 1938, foi o ato, o levante do governo nazista para destruir sinagogas, mais de 250 sinagogas, matarem e assassinarem centenas de judeus e deportarem milhares de judeus para os campos de concentração. Isso em 1938. E agora vem o ministro de Estado, ministro da Educação, usar um comparativo de uma situação como essa, de um horror que foi, que aconteceu na história da nossa humanidade, para colocar uma similaridade com a questão do combate às fake news, com toda a operação que começou no dia de ontem, em relação à parte de fazer a investigação de quem fica espalhando as notícias falsas. Esse relativismo com as questões históricas, ou de querer misturar valores, e principalmente de começar a colocar a vida humana como se fosse qualquer coisa, começar a usar de situações gravíssimas que a gente espera nunca ver repetir em qualquer canto do nosso planeta, é algo que choca. O ministro deveria ser preso, deveria ser demitido, como é em qualquer outro lugar do mundo, ao fazer uma frase como essa, independente da investigação de fake news. Isso aqui é algo que não se diz. A gente viu aqui várias organizações judaicas, várias organizações de direitos humanos, vários locais manifestando em choque em função dessa notícia e dessa frase. Mas já tem que dar um basta, gente. E ficar simplesmente repudiando a frase, sem tomar nenhuma atitude, não vai adiantar com esse povo. Não vai adiantar. Imaginem só, além dessa frase do ministro da Educação, se chegasse uma pessoa na sua casa, para qualquer vereador ou para qualquer cidadão, começasse a dizer isso aqui, ó. Eu sou uma pessoa extremamente resiliente, pois agora, pena que ele mora em São Paulo. Porque se tivesse aqui, eu já estava lá na porta da casa dele, convidando ele para trocar soco comigo. Juro por Deus, essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse filho desse arrombado. Infelizmente eu não posso, mas eu queria. Queria morar lá em São Paulo, né? Mas ele que me aguarde. Esse senhor nunca mais vai ter paz na vida. A gente vai infernizar a vida dele. A gente vai descobrir os lugares que esse senhor frequenta, a gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para esse senhor, a gente vai descobrir tudo da vida dele, até esse senhor pedir para sair. Hoje o senhor tomou a pior decisão da sua vida. Foi a pior decisão que ele tomou. E se foi a pior. Vocês imaginam se uma pessoa liga na tua casa, Dulce Rita, ou na casa do Calazans, ou na casa de qualquer pessoa que trabalha aqui, te ameaçando desse jeito? O que a gente faz? Vai fazer boletim de ocorrência, vai pedir esclarecimentos. Isso que eu acabei de dizer aqui, são pessoas que publicam em redes sociais esse tipo de frases para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de gente, você tem que trabalhar desde o início com tolerância zero, porque se vai ficando e vai deixando e relativizando cada uma dessas manifestações, isso só tende a piorar. Pessoas que se utilizam da democracia para fazer comportamentos violentos, antidemocráticos e querendo destruir a democracia, não pode ter vez, não pode ter voz. Precisa ter exemplos de penas duríssimas. Cada dia que passa, cada momento que passa e que as coisas vão acontecendo e simplesmente vai ter vamos repudiar, mas deixa lá. Vamos repudiar, mas deixa lá.
Nós vimos, quando ainda o então deputado Eduardo Bolsonaro parabenizou um torturador, o Ustra, em pleno Congresso Nacional, na sessão de impeachment, e nada foi feito. Nada foi feito. E assim vem, desde lá, em sucessivas declarações, manifestações de vários elementos desse governo, acontecendo coisas desse tipo. É hora de reagir. E tem que ser uma reação que possa servir de exemplo para que nunca mais aconteça falas desse tipo que atentam contra a democracia. Era isso, senhor presidente, que eu tinha a dizer nesta tribuna. A gente sempre comenta de casos aqui da cidade, de momentos aqui da situação política do nosso município, mas eu tenho certeza, se a gente tem hoje a possibilidade de estar falando nessa tribuna, é porque tem algo maior, independente das diferenças partidárias, que nos permite isso, que é a democracia que a gente tanto preza e que a gente tanto lutou para acontecer em nosso país. E não podemos deixar que atentados contra a humanidade, atentados contra a democracia, continue sendo espalhados em fake news e em redes sociais como se não fosse nada. As pessoas, esses elementos, estão tentando destruir valores que são universais e que são necessários que todos que prezam por uma questão de dignidade da pessoa humana manter essa luta pela democracia, pela justiça e, principalmente, pelo direito que a gente tem de uma comunidade celebrando diversas diferenças, poder conviver e ter tolerância. Não dá mais para a gente continuar nesse clima de ódio, de intolerância e com esse relativismo absurdo, fazendo com que as pessoas possam falar o que quiser, destruindo a vida das pessoas, sem que nada aconteça. Então, fica aqui só essa mensagem e dizer que está na hora de dar um basta nessa situação toda. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria agora, nesse momento, pedir 1 minuto de silêncio para aquele negro americano que foi asfixiado no meio da rua, que foi uma cena bárbara que nós assistimos hoje e que realmente muito me chocou. Vão perguntar, por que chocou o negro dos Estados Unidos? Me chocou o negro dos Estados Unidos, como também me choca o tratamento que estão dando para os negros do Brasil. Então, eu acho que tinha que dar um basta nesse racismo cruel, insano, que nós estamos vendo todo dia. Então, 1 minuto de silêncio para o senhor George Floyd, que foi estarrecedor. Que nós estamos vendo isso aí todo dia, mas não é todo dia que aparece na mídia daquele jeito. Que o que acontece com os negros aqui realmente é na calada da noite. Infelizmente, que é pior ainda. Passaremos agora para o minuto de silêncio, em nome do senhor George Floyd, falecido ali nos Estados Unidos, em virtude de maus tratos realizados ali pelo policiamento ali nos Estados Unidos. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.